Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história do nosso e vosso Jango Virtual. Eu sou o Nestor Manuel. E eu sou o Rosário José e, como prometido na aula passada, hoje falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que ocorreu entre 1939 e 1945, que envolveu a maioria das nações do mundo organizadas em duas alianças militares opostas: os aliados, que incluíam os Estados Unidos, o Reino Unido e a China, e o eixo, que estavam inclusos a Alemanha, o Japão e a Itália. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços da guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcado por um número significativo de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate, foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no dia 1 de setembro de 1939. E as declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico e da Commonwealth. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram entrando no conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico em Pearl Harbor, o que fez com que os Estados Unidos, Países Baixos e o Commonwealth britânico declarassem guerra contra o Japão. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, o que alterou significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. A União Soviética e os Estados Unidos surgiram como duas superpotências rivais, preparando o terreno para uma Guerra Fria que se estenderia nos próximos 46 anos, concretamente de 1945 a 1991. No dia 11 de setembro de 1939, a Alemanha e a Eslováquia atacaram a Polônia. Ainda no mesmo ano, no dia 3 de setembro, a França e o Reino Unido, seguindo totalmente por todos os seus domínios independentes da Comuna Britânica, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul, declararam guerra à Alemanha. Reino Unido e França também iniciaram um bloqueio naval à Alemanha no dia 3 de setembro, que tinha como objetivo danificar a economia do país e seu esforço de guerra. Em 17 de setembro, após a assinatura do Pacto Nipônico-Soviético, a União Soviética também invadiu a Polônia. O território polonês foi então dividido entre a Alemanha e a União Soviética. Os poloneses não se renderam e estabeleceram um Estado secreto polaco e uma rede subterrânea para o seu exército, além de continuarem a lutar ao lado dos aliados em várias frentes de batalha. Cerca de 100 mil militares poloneses foram evacuados para a Romênia e países bálticos. Muitos destes soldados lutaram mais tarde contra os alemães em outras frentes de guerra. Durante este tempo, o Japão lançou seu primeiro ataque contra Cheongshan, uma cidade chinesa importante e estratégica, mas as forças japonesas foram repelidas no final de setembro. Após a invasão da Polônia e de um tratado entre a Alemanha e a União Soviética sobre o controle da Lituânia, a União Soviética forçou os países bálticos a permitir a permanência das tropas soviéticas em seus territórios. A Finlândia rejeitou e foi invadida pela União Soviética em novembro de 1979. O conflito resultante terminou em março de 1940 com as permissões finlandesas. A França e o Reino Unido consideraram o ataque soviético sobre a Finlândia como equivalente a entrar na guerra no lado dos alemães. Por esse motivo, apoiaram a expulsão da União Soviética na Liga das Nações. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha, juntamente com os membros europeus do eixo e a Finlândia, invadiram a União Soviética na chamada Operação Barbarossa. Os principais alvos dessa ofensiva surpresa foram a região
do Mar Báltico, Moscovo e Ucrânia, com o objetivo final de acabar com a campanha de 1941 perto da linha de AA que ligava os mares Cáspio e Branco. O objetivo de Hitler era eliminar a União Soviética como uma potência militar, exterminar o comunismo e gerar o Lebensraum, ou seja, espaço vital, através da remoção da população nativa e garantir o acesso aos recursos estratégicos necessários para derrotar os rivais restantes da Alemanha. Embora o Exército Vermelho estivesse se preparando contra ofensivas estratégicas antes da guerra, a Barbarossa forçou o Comando Supremo Soviético a adotar uma defesa estratégica. Durante o verão, o eixo conquistou partes significativas do território soviético, causando imensos prejuízos, tanto material quanto em vidas. Em julho de 1941, o Reino Unido e a União Soviética formaram uma aliança militar contra a Alemanha. Os britânicos e os soviéticos invadiram o Irã para garantir o corredor persa e os campos de petróleo iranianos. Após 2 meses de intensos combates, o exército alemão quase atingiu os subúrbios da capital soviética, onde as tropas esgotadas foram forçadas a suspender a sua ofensiva. Grandes ganhos territoriais foram conquistados pelas forças do eixo, mas sua campanha não tinha atingido os seus objetivos principais. 2 cidades importantes permaneceram nas mãos da União Soviética. A capacidade de resistência dos soviéticos não foi eliminada e a União Soviética manteve uma parte considerável do seu potencial militar. O Império Japonês planejava aproveitar rapidamente as colônias europeias na Ásia para criar um perímetro defensivo por todo o Pacífico Central. Os japoneses, então, seriam livres para explorar os recursos do Sudeste Asiático, enquanto esgotariam os já sobrecarregados aliados lutando uma guerra defensiva. Para evitar uma intervenção americana nesse perímetro de segurança, foi planejada uma neutralização da frota do Pacífico dos Estados Unidos. Em 7 de setembro de 1941, o Império do Japão atacou os domínios britânicos e norte-americanos com ofensivas quase simultâneas contra o Sudeste da Ásia e o Pacífico Central. Estas incluíram um ataque contra a frota americana em Pearl Harbor, os desembarques na Tailândia e Malásia e a Batalha de Hong Kong. Estes ataques levaram os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e a Austrália e vários outros países a emitir uma declaração de guerra formal contra o Japão, enquanto a União Soviética, que estava fortemente envolvida com as grandes hostilidades dos países europeus do eixo, preferiu manter o acordo de neutralidade com os japoneses. A Alemanha e as outras potências do eixo responderam a declarar guerra aos Estados Unidos. Em janeiro, 4 grandes potências, os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, e outros 22 governos menores ou exilados, emitiram a Declaração das Nações Unidas, ratificando assim a Carta do Atlântico e tendo a obrigação de não assinar a paz em separado com qualquer uma das potências do eixo. Em 4 de fevereiro, os líderes norte-americanos, britânicos e soviéticos encontraram-se na Conferência de Yalta. Eles concordaram com a ocupação da Alemanha no período pós-guerra e sobre a União Soviética, que iria se juntar à guerra contra o Japão. Em fevereiro, os soviéticos invadiram a Silésia e a Pomerânia, enquanto os aliados ocidentais entraram na Alemanha Ocidental e aproximaram-se do rio Reno. No início de abril, os aliados ocidentais finalmente avançaram na Itália e atravessaram a Alemanha Ocidental, enquanto as forças soviéticas invadiram Berlim no final de abril. As 2 forças reencontraram-se no rio Elba em 24 de abril. A 12 de abril de 1945, o então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, morreu e foi sucedido por Harry Truman. Benito Mussolini foi morto por partisans italianos em 28 de abril. 2 dias depois, Hitler cometeu suicídio e foi sucedido pelo grande almirante Karl Dönitz. Na Itália, a rendição assinada em 29 de abril pelo comando das forças alemãs naquele país se efetivou em 2 de maio. O Tratado de Rendição Alemão foi assinado em 7 de maio em Reims e ratificado em 8 de maio em Berlim. Bombardeiros dos Estados Unidos da América destruíram as cidades japonesas e submarinos que bloqueavam as importações do país.
Em 11 de julho, os líderes aliados reuniram-se em Potsdam, na Alemanha. Eles confirmaram acordos existentes sobre a Alemanha e reiteraram a exigência da rendição incondicional de todas as forças japonesas. Como o Japão continua a ignorar os termos de Potsdam, os Estados Unidos lançou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto. Entre as duas bombas, os soviéticos, em conformidade com o acordo de Yalta, invadem a Manchúria, dominada pelos japoneses, e rapidamente derrotaram o exército de Guangdong. O Exército Vermelho também captura a ilha de Sakhalina e as Ilhas Kurilas. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rende, sendo os documentos de rendição finalmente assinados a bordo do convés do navio de guerra americano USS Missouri, em 2 de setembro de 1945, o que pôs fim à guerra. E então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela companhia. Fiquem atentos à próxima aula, falaremos sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, bye bye!